vamos fazer uma apresentação sobre relógio comparador. Iniciaremos com a introdução. O relógio comparador é um instrumento de medição que transforma deslocamentos lineares de um fuso móvel por meios mecânicos em deslocamentos circulares de um ponteiro que se move sobre um mostrador com graduação uniforme circular em 360 graus. Nomenclatura básica. Capa do fuso, feita de material plástico, possui a função de proteger a ponta da haste. Limitador de tolerância. Tem a função de indicar os limites mínimos e máximos de uma especificação. Rotador de voltas. É um mostrador com divisões menores que indica por meio do ponteiro o número de voltas que gira o ponteiro maior, ou seja, o número de milímetros deslocados pelo fuso, entrando e saindo. Mostrador. Além das divisões sobre o círculo maior, existe outro círculo com divisões menores. Canhão. Serve para acoplar o instrumento em algum meio de fixação e posicionamento. Ponta do contato. Intercambiável, rosqueável na haste, apalpa a peça movimentando todo o sistema de medição. Parafuso de fixação do arco. Serve para fixar na posição 0 do ponteiro principal. Ponteiro principal. O ponteiro maior deve mover-se no sentido horário quando o fuso móvel for comprido, ou seja, quando a distância do fuso e da superfície da peça diminuir. Em repouso, o ponteiro deverá estar zerado, pois não há pressão. Arco. É uma capa de proteção com visor. O arco preso ao corpo do relógio e ao mostrador confere movimento em conjunto com o mostrador, podendo girar 360 graus. Já o visor serve de proteção para o relógio. Fuso. Mecanismos que transmitem o movimento linear. A resolução está ligada ao grau de ampliação do deslocamento. Para o relógio centesimal, que é o mais utilizado, tem-se para cada 1 milímetro uma volta do ponteiro. Princípio de funcionamento. Os relógios possuem contagem com incrementos no sentido horário e anti-horário, dependendo da definição do ponto inicial do trabalho. Definido o ponto inicial, a leitura é feita primeiramente do contador de voltas e a seguir do ponteiro principal. Medição com relógio comparador. Para se efetuar qualquer medida com relógio comparador, faça primeiramente o ajuste do zero com os blocos padrão, podendo o ponteiro principal girar uma volta ou mais conforme necessidade, para que possíveis medidas não caiam no campo morto do relógio. Em seguida, substitui-se o bloco padrão pela peça a ser medida. A diferença existente permite determinar a medida efetiva. Recomendações de uso. Evite erro de paralaxe, olhando o mostrador do relógio na posição frontal. Utilização de dispositivos robustos para fixação do relógio. Para fixar o relógio pelo canhão, introduza-o tanto quanto for possível. Mostrar o relógio na posição perpendicular à base da referência. Selecionar o relógio comparador mais adequado, tamanho, curso, tipo, etc. Calibrar o relógio comparador. Limpá-lo após o uso. Guardá-lo em local seco e limpo e em um estojo. Teste de conhecimento.
Agora veremos um exemplo prático e posteriormente realizaremos alguns exercícios. Exemplo prático. No exemplo demonstrado, temos um relógio comparador padrão. Observe que os ponteiros estão alinhados e que a distância do corpo físico até a ponta de contato é 0. Agora, observe que ao elevar a ponta de contato dos ponteiros, se movem simultaneamente. Repare agora que após completar uma volta, o equivalente a 1 milímetro, o ponteiro do contador de voltas se move para a esquerda e para em repouso no ponto 1. Repare agora que ao avançarmos ainda mais no relógio, ele inicia uma volta no marcador de voltas. Agora, fazendo o percurso inverso, ao diminuir a distância da ponta de contato com o corpo físico, a distância em milímetros diminui e o sentido dos dois ponteiros também gira no sentido contrário. E assim funciona o nosso relógio comparador. Agora faremos alguns exercícios de fixação. Este é o nosso relógio comparador. Observamos que aqui temos o contador de voltas e este o ponteiro principal. Cada intervalo temos 1/100. Neste primeiro exemplo, o contador de voltas está marcando o número de milímetros existentes na marcação. O ponteiro principal, os centésimos. Então, neste caso, 0,35. Ok, nosso exercício está correto. Em nosso segundo exemplo, temos o contador de voltas marcando após a marcação de meio milímetro. O ponteiro principal, temos a marcação de 66, ou seja, temos 0,66 como resposta. Observe agora que adiantamos para o exercício 5. Neste exercício, o contador de voltas está na posição entre o número 8 e 9, o que indica o valor de 8 a 9 milímetros. Portanto, o valor encontrado, 8, no marcador principal, temos o ponteiro principal marcando exatamente no ponto de 40 centésimos. Portanto, 8,40. Agora, no exemplo 6, temos situação semelhante à do exercício anterior. Neste caso, o marcador de voltas está entre o ponto 3 e o ponto 4. Portanto, 3, o marcador principal está entre 30 e 40 décimos e está exatamente no valor de 34. Portanto, o valor encontrado, 3,34 milímetros. A nossa aula sobre relógio comparador, com seus conceitos básicos e exercícios de fixação. Muito obrigado. Isso é tudo, pessoal.